Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa 12ª aula de Cálculo 3. E hoje nós vamos fazer a primeira parte do conteúdo de regra da cadeia. Então nós temos aqui a nossa 12ª aula e hoje faremos a primeira parte do conteúdo da regra da cadeia. Antes de nós apresentarmos aqui o resultado que nos dá a regra da cadeia, eu gostaria de começar definindo um vetor que será muito importante durante o nosso curso de Cálculo 3 daqui para frente, ok? Que é o chamado vetor gradiente. E aqui nós vamos definir o vetor gradiente em R2. Então, para isso, vamos considerar a função f, definida dessa forma. Então, definida em A, subconjunto de R2, né? Podendo A ser o próprio R2, tomando valores aqui em R, tá? Vamos admitir que essa função f ela possui as derivadas parciais num ponto x,y,0 pertencente a A. Tá? Então, dessa maneira, a gente pode definir o gradiente de f, que nós denotamos por essa notação ou por essa notação aqui. Nós vamos trabalhar com essa notação, gente, que é a mais utilizada nos livros de cálculo, ok? E esse vetor gradiente ele é definido por meio dessa igualdade aqui. Tá? Então, é um vetor aqui que está no plano, tendo em vista que a nossa função está definida em um subconjunto de R2, né? E as coordenadas desse vetor são exatamente as derivadas parciais. Então, a primeira é a derivada parcial de f em relação à variável x, obviamente aplicada no ponto x0, y0, e a segunda coordenada é a derivada de f em relação à variável y, também aplicada no ponto de coordenada x0, y0. Tá? Então, aqui nós temos o nosso vetor gradiente para funções definidas dessa forma. Tá? E por ser vetor, gente, obviamente, ele tem uma representação geométrica. E como é que é a representação geométrica desse vetor? Nós simplesmente desenhamos esse vetor, né, ele partindo do ponto x0, y0, que a gente costuma falar que o vetor gradiente ele é aplicado ao ponto x0, y0. Essa informação ela vai ficar mais clara quando a gente fizer o nosso primeiro exemplo, tá ok? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Então, vamos considerar a função f definida dessa forma. Portanto, nós temos aqui uma função polinomial a duas variáveis, certo? E aqui ele pede para a gente determinar tanto o vetor gradiente como fazer uma representação geométrica desse vetor, ok? Então, por meio dessa definição aqui 0.1, gente, nós vamos ter que mostrar isso aqui, né? O vetor é esse aqui. Então, nós precisamos apenas calcular essa derivada aqui, derivada de f em relação à variável x, né? Derivada parcial, e aplicar no ponto 1, e depois calcular a derivada parcial de f em relação à variável y, e também aplicar no ponto 1. Então, as derivadas parciais estão aqui, né? São super fáceis de serem obtidas, tendo em vista que a nossa função é uma função polinomial a duas variáveis. E se nós aplicarmos, por exemplo, essa derivada aqui no ponto 1, nós vamos obter 4 como resposta, né? Então, nós temos aqui. E se nós pegarmos aqui essa outra derivada parcial e aplicar no ponto 1, nós vamos obter 2 como resposta, está aqui. Portanto, o nosso vetor gradiente, ó, que é dado por essa igualdade, ele é exatamente esse vetorzinho aqui, tá? Nós também podemos representá-lo dessa forma aqui, onde I e J são exatamente, né, os vetores que compõem a base canônica de R2. Agora, como é que seria a representação geométrica desse vetor, tá ok? Então, a representação geométrica é essa daqui, gente, ó. Ok? Então, aqui eu tracei o vetor, um representante, né, do vetor 4i mais 2j, partindo aqui da origem do plano cartesiano, ok? E tendo extremidade no ponto de coordenadas 4, 2. E o gradiente vai ser que representante desse vetor? Vai ser o representante que parte do ponto de coordenadas 1, 1, que é justamente esse pontinho aqui. E é nesse sentido que a gente diz que quando a gente vai representar o vetor gradiente, a representação geométrica desse vetor é o vetor aplicado ao ponto 1, ou seja, tá? Ele parte do ponto 1. Tá? Esse vetor aqui, gente, ele representa esse mesmo vetor aqui. Vamos notar que eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Okay? Apenas eles estão sendo representados em pontos diferentes do plano. Ok? Então, nós vamos agora, gente, apresentar a regra da cadeia. Só que antes de nós apresentarmos o teorema sobre a regra da cadeia, eu gostaria aqui de ilustrar a composição entre as funções, né? Porque, como vocês sabem, a regra da cadeia, que também é chamada de derivada da função composta, então,
A função f, no caso, ela vai ser definida, né? A função f vai ser definida por meio de uma composição de outras duas funções, ok? Então aqui no caso eu quero primeiro montar essa composição, mostrar como é que é essa composição por meio de diagramas e depois sim apresentar o teorema e fazer exemplos. Então vamos lá, então vamos considerar aqui as seguintes funções. A primeira função aqui é a função gama, definida aqui nesse subconjunto da reta, que eu estou denotando por i, tomando valores em R2, portanto aqui nós temos uma função real a valores vetoriais. Vamos admitir que gama de t é definido por esse vetor, ok? Vamos considerar também a nossa função f, agora a função definida em um subconjunto de R2, podendo esse A ser o próprio R2, tomando valores na reta, e função f definida dessa forma, né? De tal forma que a cada par o v que nós tomarmos em A, então o ponto real z, né, é exatamente igual a f aplicada a esse par, tá ok? E nós vamos aqui exigir também o seguinte, nós vamos exigir que o gama de t pertença a A para todo t pertencente a I. O que é equivalente a dizer, ó, que como isso aqui tem que ocorrer para todo t pertencente a I, isso aqui significa dizer que gama aplicada a todo esse subconjunto da reta, né, I, gama de I, tem que estar contido em A. Tá? E essa condição aqui nós colocamos para garantir a existência da composta. Que composta? Essa função aqui. É a composição da função f com a função gama. Ok? E essa função composta, que eu estou denotando aqui apenas por esse f maiúsculo aqui, ela vai ser definida da seguinte maneira. Ó, o domínio vai ser o i, que é um subconjunto da reta, e toma valores, né? Essa função toma valores na reta. E ela é definida por meio dessa igualdade aqui, ó. Essa função f aplicada a t é igual, ó, aqui eu estou usando essa igualdade, então é f, né, composto com gama aplicada a t, aqui é por definição de composição, tá? Então fica f de gama de t, e aqui eu estou trocando, ó, nessa igualdade o gama de t, né, pela expressão, pela a lei que a representa, que a define. Então por isso nós chegamos aqui. Agora vamos tentar enxergar essa composição aqui por meio de diagramas. Isso facilita bastante o entendimento. Então olha só. Nós temos aqui a nossa função gama, ela está definida aqui em i, tá, ok? Coloquei aqui o i sendo um intervalo. E ela toma valores no plano, tá? E aqui nós vamos assumir o seguinte. Ao tomarmos todos os pontos em i e ao calcular as imagens desses pontos pela gama, vamos admitir que essas imagens estejam exatamente sobre esse gráfico aqui em vermelho. Ou seja, esse gráfico em vermelho aqui ele é a trajetória de gama ou, né, o gráfico da imagem de gama. Tá, ok? E vocês percebam que aqui eu estou colocando que o gama de t, né, é subconjunto de A, né, onde A é o domínio da nossa função f. Então, a nossa função f está definida em A, toma valores em R, mas como o gama de t está contido em A, então eu posso aplicar f a esses pontos que estão sobre esse gráfico aqui em vermelho. E dessa forma fica estabelecida a função composta f bola gama, né? Definida, ó, em I e tomando valores em R, conforme nós escrevemos aqui acima. Ok? Então a nossa proposta agora é apresentar um resultado, que é conhecido como regra da cadeia, ou também chamada de derivada da função composta, que nos mostra como é que a gente calcula a derivada dessa função aqui f, onde f é a composta, essa f minúscula, com a nossa função gama. Então vamos apresentar aqui esse resultado aqui por meio desse teorema 1 aqui, né, que é a nossa regra da cadeia. Então vamos considerar a gama definida como acima, né, onde esse i aqui agora vai ser um intervalo, né, subconjunto da reta, ok? Vamos assumir a nossa função f definida em A, o subconjunto de R2 e tomando valores em R, né, A aberto. Com essa consideração aqui, ó, gama aplicada a I aqui contida em A, para que esteja estabelecida a composta de f com gama, ok? E além disso, nós vamos assumir, ó, que gama é diferenciável em um ponto T0 em I e que a f ela vai ser diferenciável em gama de T0 pertencente a A. Né? Vamos notar aqui como isso aqui ocorre, né? Isso aqui ocorre porque a gente está exigindo que isso ocorra, né? Isso aqui faz parte da hipótese. Então, como o gama de T0 pertence a A, então faz todo sentido a f ser aplicada a esse ponto. E aqui nós estamos assumindo que a f ela é diferenciável nesse ponto aqui.
Então, com essas considerações, o que é que a gente pode garantir? A gente pode garantir que essa função f maiúscula aqui, ó, que é justamente a composta de f com gama, ela além de ser diferenciável nesse ponto, a derivada dessa função é dada por meio dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui ela é conhecida como a regra da cadeia. Tá? Então aqui nós temos o f' de t0 igual a... Vamos notar, gente, que aqui isso aqui representa um número real. Ok? Olha só, aqui nós temos um vetor e aqui nós temos outro vetor. E esse pontinho aqui, essa bolinha preta aqui, representa justamente o produto escalar entre esses dois vetores aqui. Ok? Então essa fórmula aqui ela é conhecida como uma regra da cadeia. A demonstração desse resultado eu fiz em sala de aula, embora lá eu trabalhei com uma outra hipótese sobre a f, tá? Eu utilizei uma outra notação, mas nós fizemos a demonstração de um teorema similar a esse aqui em sala de aula, ok? Dê uma olhada aí nas notas de aula. Aqui nós não vamos fazer a demonstração desse resultado. Um enfoque maior nessa nossa aula é aprender o resultado e saber aplicá-lo, ok? Então vamos fazer aqui algumas observações. O primeiro comentário aqui dessas observações 1 eu já fiz, né? Que é dizer que isso aqui representa um produto escalar. E no caso o produto escalar canônico, ok? Também chamado de euclidiano. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que produto escalar é esse, ok? Outra coisa, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula 0.2 aqui, tá? Se essa função gama, se ela for diferenciável em todo esse intervalo i, e se a f for diferenciável em gama de i, desse i aqui, então essa fórmula aqui, ela toma esse aspecto aqui. Ok? Ou seja, é a mesma fórmula, tá? Essa 0.3 é a mesma fórmula 0.2, só que aqui ela é válida não apenas no ponto t0, mas sim qualquer que seja o ponto t do intervalo i. Agora, o terceiro comentário dessa observação, gente, ele é bem interessante. Por quê? Porque na prática, geralmente a gente não usa essa fórmula 0.3 para calcular a derivada dessa composta, que é dada por essa função f. A gente utiliza a seguinte fórmula. Então, ó, se nós considerarmos gama de t definido dessa forma, como foi feito no início da aula, né? Nós vamos ter que gama' de t vai ser exatamente ó, x' de t, y' de t, né? E aqui eu estou usando apenas outra notação para representar o x' de t, né? Que é chamada notação de Leibniz, né? Para essas derivadas aqui, ok? A gente já viu isso aqui na nossa última aula de cálculo 3, né? Que foi a 11ª aula de cálculo 3, foi quando a gente trabalhou com as derivadas, né, das funções definidas em um subconjunto da reta e tomando valores em R2 e R3. E vamos assumir também, gente, ó, essa notação aqui para o gradiente, ó, tá? Então, gama de t é definido por essa forma, então aqui eu só fiz substituir o gama de t por x de t e y de t. E aqui, por definição, né, veja lá 0.1, o vetor gradiente vai ser dado por esse vetor aqui. Então, gente, se nós usarmos essa notação aqui, ó, essa notação para essa derivada, certo? Então, se nós usarmos i, 2i, e nós utilizarmos o produto interno canônico euclidiano em R2, então essa fórmula aqui, gente, ela passa a tomar esse aspecto aqui. Então, ó, essa notação aqui, ó, deu lugar a essa daqui, né? Essa notação deu lugar a essa. E agora, ó, se nós fizermos o produto escalar aqui, gente, ó, o canônico desse vetor com esse vetor, então fica primeira coordenada vezes a primeira coordenada, está aqui, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, está aqui. Então, esse produto interno, ele é chamado de produto interno canônico ou euclidiano em R2, tá ok? Só que a gente costuma não trabalhar com essa fórmula grande aqui, a gente costuma trabalhar com ela mais simplificada, retirando aqui o t, o x de t, y de t, então de uma forma abreviada. Então, essa fórmula ela fica dessa maneira aqui, tá? E é essa fórmula aqui que geralmente a gente usa na prática. Ou na prática, a gente, para calcular a derivada de uma composição, onde a composta envolve as funções dessas classes que nós falamos agora há pouco, então nós costumamos usar a fórmula 0.4 ao invés da fórmula 0.3 para calcular a derivada dessa composta, tá ok? Então vamos ver na prática, gente, como é que funciona isso agora. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui. E esse exemplo 1 aqui nós vamos resolvê-lo de dois modos diferentes.
Então foi dada aqui uma função f, ó, essa função f é duas variáveis, como sendo a tangente de x2 mais y2. Aqui eu coloquei apenas as componentes da nossa gama, né? A gama de t é x de t, y de t, então a gama de t seria 2t, né? t2, ok? Então ele quer que a gente aqui calcule justamente a derivada de z com relação a t. Então por conta dessas considerações aqui, gente, essa função que eu estou chamando aqui de z, ela é uma composta, né? Ela é uma composta dessa função aqui com essa função aqui, onde essa função gama, que eu não coloquei aqui, mas é a função que tem as coordenadas 2t, t2. Então, ó, uma maneira de nós calcularmos essa derivada aqui, simplesmente, eu coloquei aqui como primeiro modo, é nós substituirmos aqui onde tem x, 2t, onde tem y, t quadrado, e transformar essa função a duas variáveis numa função de uma variável. E aí a gente deriva, conforme a gente aprendeu, lá no cálculo 1, quando a gente trabalhava com composição de funções da reta na reta. Ok? Então a gente vai aplicar apenas aquela regra da cadeia lá do cálculo 1. Então, ó, nós temos aqui a nossa f definida por meio dessa função a duas variáveis, nós temos a nossa função gama definida dessa forma aqui, né? Como eu salientei agora há pouco. E aí, fazendo essas substituições que eu falei, né? X aqui e y aqui por essas expressões respectivamente. Então, essa z, ela fica igual, ó, a tangente de 5t2. E aí a gente pode calcular essa derivada aqui, simplesmente calculando diretamente aqui a derivada de z em relação a t. E aqui é super simples, né, gente? Aqui a gente usando a regra da cadeia, a gente vai ter que vai ficar a secante ao quadrado aplicado a 5t2, que multiplica a derivada disso aqui, que é exatamente 10t. Eu só fiz inverter a ordem, já que é um produto. Ok? Então, uma maneira seria fazer isso aqui, para nós calcularmos essa derivada. E um segundo modo é nós usarmos aqui essa fórmula 0.4, que é que eu vou fazer agora. Ok? Então, vamos lá. O segundo modo é usar a fórmula 0.4. Então, sabendo quem é a função, a z aqui, gente, está assumindo o papel da f, tá? A f minúsculo, tá? Então, aqui vai ser a derivadazinha de f em relação a x, a derivadazinha de f em relação a y. Ambas derivadas parciais. Então, se você vier aqui, ó, calcular a derivada parcial aqui de f com relação a x, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter que vai ficar secante ao quadrado aplicada a x2 mais y, fez essa derivada em relação a x, que vai ser 2x, certo? É o que nós temos aqui, ó. Tá? Vezes a derivada de x em relação a t vai dar 2. Então, nós colocamos aqui. Agora, a derivada em relação a y aqui é a mesma coisa, né? Então, vai ficar a secante ao quadrado aplicada a esta expressão e multiplica a derivada aqui, ó, em relação a y, portanto, 1, né? E eu só coloquei, obviamente, só essa expressão aqui. Vezes a derivada de y em relação a t, que no caso aqui é 2t. Então, tá aqui. Então, pronto, gente. Para finalizar aqui, o que é que nós fazemos? Nós apenas substituímos os valores das variáveis x, né? Já que x vale 2t e y t quadrado aqui, para deixar tudo em função de t. Então, nós vamos obter essa expressão, que obviamente, se nós simplificarmos aqui, multiplicando, somando, nós vamos chegar aqui nessa igualdade. E, obviamente, né, essa resposta aqui é exatamente igual a essa daqui, né? Como teria de ser, ok? Agora, você poderia fazer a seguinte pergunta. Professor, foi muito mais prático, assim, pelo menos no primeiro momento, calcular a derivada aqui, dessa função aqui, essa derivada, pelo primeiro modo, né? Porque eu já tenho uma familiaridade com a regra da cadeia lá do cálculo 1. É só substituir quem é x, quem é y, transformar essa função a uma variável e derivar. Realmente foi prático. Só que existem situações, gente, que infelizmente nós não temos como utilizar esse primeiro modo. É daí que vem a necessidade de nós aprendermos a trabalhar com a regra da cadeia. Eu posso até adiantar para vocês aqui. Por exemplo, quando nós formos estudar diferenciação implícita, não tem como fazer esses cálculos sem essa fórmula. Ok? Na diferenciação implícita, a gente vai precisar necessariamente da regra da cadeia. Tá? Então, esse primeiro modo aqui, gente, ele ficou bem restrito apenas a esse exemplo e mais alguns poucos. Então, vamos ter que nós aprendermos mesmo a utilizar essa regra da cadeia. Ok? Vamos para um segundo exemplo aqui, onde a gente já não consegue mais resolver o segundo exemplo pelo primeiro modo. A gente vai ter que utilizar aqui a regra da cadeia mesmo. Então, vamos lá. O que é que diz aqui esse exemplo?
No exemplo 2 foi dada essa função f aqui, como sendo definida dessa forma, é essa função f aplicada a esse par. É dito que essa função aqui está definida em R2, toma valores em R, tá? É uma função diferenciável. Então ele pede para a gente calcular a derivada dessa função em relação a t, certo? E pede, obviamente, para deixar em função das derivadas parciais de f, tendo em vista que aqui a gente não tem todas as informações, né? Não tem como obter um número real como resultado, aqui, no caso aqui uma expressão para essa função, tendo em vista que a gente não conhece a expressão que define essa função f. E na letra B ele pede o seguinte, sabendo-se que isso aqui ocorre, né, que vale essa igualdade, ele quer que a gente calcule aí sim a derivada de f em relação a t no ponto π. E aqui nós vamos obter necessariamente um número real como resposta. Então vamos aqui primeiro resolver a letra A. Então vamos lá. Então, gente, nós vamos considerar o seguinte, ó, nós vamos chamar isso aqui, ó, esse e elevado a 2t de x ou x de t, né? E o cosseno de t de y de t, porque aqui faria o papel do gama de t, né? Faria o papel do gama de t, que é x de t, que é dado por essa expressão, e y de t, que é dado por essa expressão. Ok? Então, se nós utilizarmos a regra da cadeia, né, já que essa função f aqui, ó, ela é diferenciável, e quando diz que é diferenciável, é em todos os pontos de R2, e como a função gama também é diferenciável em toda a reta, tendo em vista que as coordenadas de gama de t, que é essa função e essa daqui, são funções diferenciáveis na reta toda, ok? Então a gente pode utilizar aqui tranquilamente a regra da cadeia dada na fórmula 0.4, que é essa daqui. Então, gente, vamos lá, né? Então vamos calcular aqui essa derivada. Então, a derivada de f em relação a x está aqui. Vamos logo aplicar o ponto t, tá? Vamos logo aplicar o ponto t. Então aqui fica aplicado o ponto t, aqui vai ficar aplicado o ponto xt, y de t. Então xt é dado por essa expressão, y de t por essa expressão. Então fica a derivada de f em relação à variável x aplicada nesse ponto, vezes a derivada de x em relação a t. Aí sim a gente vai derivar aqui, né? Tem como derivar. Então aqui vai dar exatamente 2e elevado a 2t, tá aqui, mais a derivada de f em relação à variável y aplicada nesse mesmo ponto aqui, ó, tá? Que é o x de t, y de t, vezes essa derivada aqui, ó, em relação a t, que vai ser menos seno de t. Agora percebam, gente, como a gente não conhece a expressão que define essa função f, essas derivadas aqui, elas não podem ser calculadas. Não tem como ser calculadas. Então, essa aqui é a resposta para a pergunta da letra A. Tá? Tanto que ele diz, ó, determinar essa derivada em função das derivadas parciais de f. Então, como a função f ela não foi explicitada, a regra que define essa função f, então nós não temos como calcular essa derivada e essa derivada aqui. Então, essa aqui é a resposta. Agora, na letra B, ele diz o seguinte, olha, vamos admitir que isso aqui vale, né? Que a derivada parcial de f em relação à variável x em e elevado a 2π menos 1 é esse número real, e ele pede para a gente calcular a derivada dessa função f em relação a t, né, obviamente, no ponto π. Então, o que é que nós vamos fazer para calcular essa derivada? Vamos vir aqui em 0.6, colocar π, porque eu já calculei essa derivada aqui para um t qualquer. Então, quando eu faço π aqui, ó, então fica π, onde tem t eu coloco π, ó, π aqui também, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, essa expressão aqui, 0.6, ela se transforma nessa aqui, ó. Ok? E agora vamos notar o seguinte, ó, essa informação aqui, ó, ela foi dada, ó, essa informação aqui, ela foi dada. Né? Foi dada por quê? Porque isso aqui, gente, é igual a isso aqui, ó. Porque cosseno de π é menos 1. Ok? Então, essa derivada aqui é exatamente essa. E foi informado que essa derivada, ó, é igual a 1 sobre e elevado a 2π, certo? Que multiplica 2, que multiplica e elevado a 2π. Então, esse 2e elevado a 2π aqui cancela com esse e elevado a 2π, e aqui resta 2 nesse produto aqui. E como aqui o seno de π é zero, então toda essa expressão aqui, né, vai ser zero. Então, vai ficar 2 mais 0, a resposta é 2. Portanto, aqui a gente teve como calcular essa derivada aqui, tá ok? Tendo essa informação adicional. Percebam que aqui não tem como a gente resolver, né, calcular essa informação utilizando, por exemplo, o primeiro módulo do exemplo 1. Ok? Necessariamente aqui a gente teve que utilizar a regra da cadeia. Ok? Então, gente, o que nós vamos fazer agora é trazer aqui algumas observações em relação à regra da cadeia,
Quando a nossa função f agora, ela não está agora definida em um subconjunto de R2, mas sim de R3. Embora a gente não tenha falado quase nenhuma vez sobre essa classe de funções, né? E eu não fiz isso porque os resultados eles se estendem naturalmente para essa classe de funções. Que resultados? Todos aqueles que eu fiz para funções f definidas em A subconjunto de R2. Ok? Mas aqui eu decidi fazer um comentário, tá? Para que nós possamos falar um pouco sobre como é que seria agora o vetor gradiente e a própria regra da cadeia. Então, se nós assumirmos aqui a f definida dessa forma aqui, ó, definida em um subconjunto de R3 agora, tá? Esse A podendo ser o próprio R3 e tomando valores em R, tá? Se nós admitirmos que essa função aqui possui todas as derivadas parciais nesse ponto que está em A, ou seja, a derivada parcial de f em relação à variável x, a derivada parcial de f em relação à variável y e a derivada parcial de f em relação a z nesse ponto, então nós podemos definir também para essa função um vetor gradiente. E ele é definido da mesma forma, é esse vetor, ok? Onde cada coordenada do vetor são exatamente as derivadas parciais. E nós vamos notar que, gente, aqui da mesma maneira como antes, né? Esse vetor ele possui uma representação geométrica, tá? Um vetor em R3. E assim como antes, né? A representação geométrica dele é o vetor aplicado no ponto de coordenadas x0, y0, z0. Vamos notar agora, né? Que o domínio da nossa função f é um subconjunto de R3, portanto está no espaço. Agora, como é que ficaria a regra da cadeia se nós considerarmos o seguinte? Ó. Agora, as composições que nós vamos fazer, então, com essa função aqui, ó, uma função real a valores vetoriais em R3, então essa função gama está definida em um subconjunto da reta, mas tomando valores em R3. Nossa função f é conforme essa que foi definida aqui, né? Definida em um subconjunto de R3 e tomando valores em R. Então, vamos admitir também que gama aplicada a esse subconjunto da reta esteja contida aqui nesse A, portanto, a composta de f com gama está garantida. Então, se nós assumirmos que a gama é diferenciável num ponto T qualquer aqui em I, e se AF é diferenciável em gama de T pertencente a A, então essa composta aqui também era diferenciável, e a sua derivada, que é a chamada regra da cadeia também, né, gente, é dada por essa fórmula 0.7, que se você olhar aí, é exatamente a fórmula 0.2, igual, tá? Exatamente igual. A diferença é que agora as funções aqui envolvidas, né, são funções de classes diferentes. Essa função aqui é definida em R3 e toma valores na reta, e a função gama agora é definida na reta e toma valores em R3. A única diferença é essa. Então, aqui no caso, usando essa notação aqui, né, para a regra da cadeia, ela não muda, mas se nós formos usar aquela fórmula que era a 0.4 para as funções, né, do teorema 1 do nosso início da aula, ela agora toma outro aspecto, né, porque os vetores agora são vetores em R3. Então, gente, ó, se nós utilizarmos essa notação aqui, certo? Utilizarmos aqui esse vetor e esse vetor aqui e assumir aqui o produto interno, o canônico, o euclidiano em R3, ok? Então, essa fórmula aqui, ó, certo? Ela toma esse aspecto aqui. Vamos notar que aqui nós temos o gradiente de f em gama de t, que é dado por esse vetor aqui, ó, ok? E nosso gama ali de t agora é dado por esse vetor. Vamos notar que o gama de t é uma função real a valores vetoriais em R3. Então, os vetores possuem 3 coordenadas. Então, se nós fizermos agora o produto aqui euclidiano, ó, ou o canônico em R3, né? Então, ó, usando essa fórmula aqui, essa notação e o produto interno, vai ficar essa primeira componente com essa primeira componente está aqui, ó, mais a segunda componente com a segunda componente está aqui, mais a terceira componente com a terceira componente está aqui. Que de forma abreviada, a gente escreve dessa maneira aqui, ok? Então, gente, aqui eu resolvi não trazer nenhum exemplo para trabalhar essa classe de funções diferentes, né, para a regra da cadeia, tendo em vista que o processo é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é o acréscimo de uma coordenada, né? No caso aqui para essa função no seu domínio, no caso aqui para essa função no seu contradomínio. Mas a metodologia de resolução é exatamente a mesma,
e a fórmula ela se estende um pouco. Percebam que essa fórmula aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, é exatamente a fórmula 0,4, e no nosso caso aqui, como as nossas funções possuem classes diferentes, acrescentou mais, vamos dizer assim, essa parcela a essa soma aqui, ok? Então, gente, aqui eu encerro essa nossa aula. Mais um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.